Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, autoridades de saúde recomendam o uso de máscara de pano por toda a população. No entanto, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC dos Estados Unidos, lançou um importante alerta em seu site. O item pode ser perigoso para crianças menores de 2 anos e pessoas com problemas respiratórios ou motores. Segundo orientações da doutora Elma Maciel, há o fato de que criança tende a tocar na máscara, então pode se contaminar. Por isso, a indicação é não utilizar a mesma. A gente está sendo bombardeado por informações, né? E informações que hoje são verdadeiras, amanhã já não são, porque a gente está passando por uma pandemia, e essa pandemia, todo dia nós temos uma informação diferente, né? E em relação às máscaras, foi essa orientação de todos nós usarmos, né? Inclusive as crianças. Então ficou muito assim explícito que todos teriam que usar, inclusive as crianças. Depois, o CDC, que é um centro de controle norte-americano de prevenção de doenças, ele nos orientou, nós pediatras, a fazermos essa orientação para as mães e para a população em geral, que a criança menor de 2 anos não deve usar máscara. Pelo seguinte fato, que as crianças, primeiro, elas têm a parte respiratória delas é menor, né? E toda criança tem um rostinho diferente. Então, tem criança que tem um rostinho maior, outras têm mais larguinho. Então, dificilmente as máscaras elas se encaixam muito bem na criança. A criança detesta usar máscara, então ela fica pegando na máscara, o que já não é indicado. Então, já em vez de se tornar uma fonte de proteção, se torna uma fonte de infecção. Porque a criança, ela cospe, ela baba, ela espirra, então fica aquela máscara molhada e ela fica pegando toda hora. Então ela contamina, porque ela pega num objeto, depois pega na máscara, então não é legal. E isso não é orientado só para a criança. Pessoas que têm problemas mentais também, como paralisia cerebral, pacientes que são psiquiátricos, que não sabem manipular muito bem a máscara, também não é indicado pelo risco de asfixia, né, e sufocamento, né? Mas o das crianças é bem mesmo assim explícito para a gente dar essa orientação. Na oportunidade, a pediatra ressalta a importância da higienização em um período de isolamento social. Nós sabemos que a água com sabão, ela já faz uma grande diferença, né? A água sanitária, nós sabemos que é muito importante também na higienização. Então, a gente orienta, é claro, a criança tem que lavar. Eu acho que essa pandemia ela vai servir para nós aprendermos a sermos mais higiênicos, podemos dizer assim. Se tem algo positivo, eu acho que vai ser isso. A nossa educação em termos de hiperlotação de hospitais, de higiene. Mas em relação a higienizar com álcool e gel, eu acho assim que a gente não precisa exagerar também, não ficar... O que a gente tem que higienizar principalmente são os objetos. Capas de celulares, sabe? Maçanetas de porta, mesas, né? Aqui é meu consultório aqui, então a gente sempre higieniza entre um paciente e outro, todos os móveis, todas as cadeiras, então a gente realmente tem esse cuidado com os utensílios, com os objetos, né? E com a criança sim, também lavar a mãozinha e a criança acima de 2 anos orientar para ela não tocar na máscara, porque a partir do momento que ela fica pegando na máscara, ela já está contaminando. A orientação primordial da médica é a cautela, saber como explicar o momento, principalmente para as crianças. Primeiro, ter calma com o momento que a gente está vivendo, né? Está todo mundo muito assustado, as mães não estão sabendo muito esclarecer para as crianças o que está acontecendo. Está tendo um estresse geral, eu sinto isso. Tem casamentos acabando, pessoas entrando em transtorno do pânico, ansiedade, depressão. E as crianças também estão estranhando. Por quê? Porque a rotina delas foi modificada. As crianças estavam na escola, elas tinham uma rotina, elas iam visitar os avós e de repente aí não podem ficar perto dos avós, de repente não estão mais na escolinha, né, compartilhando com os professores, os coleguinhas de escola. Então a gente tem que falar da forma mais natural possível para a criança, para aquilo ali também não se transformar num trauma, né? A gente sabe que é um momento único que a gente está vivendo no planeta, mas para a criança a gente tem que saber falar, porque senão a gente também vai criar um transtorno mental nessa criança. Então a gente tem que explicar que é um momento ao qual um vírus surgiu e as pessoas estão se protegendo. Então é um cuidado, é um carinho que a gente faz. O vovô e a vovó, a criança não pode estar próxima. O vovô e da vovó, que as crianças acima de 3 anos, de 2 anos e meio, tem que usar máscarazinha, que não pode tocar na máscara, que quando for tocar no objeto depois tem que limpar a mãozinha, certo? Então a gente falar as coisas de uma forma lúdica, de uma forma carinhosa, para a criança ir absorvendo as coisas devagar, para a criança não ficar com aquele, meu Deus, como as pessoas, os adultos estão.
Porque os adultos hoje estão assustados, né? O planeta está assustado. E a gente tem que ter esse cuidado na questão emocional das crianças.